Olá pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos novamente aí ao curso de NR10 CEP, tá? Nós vamos continuar nosso curso aqui, a gente falou sobre liberação de entrada no último módulo, algumas questões de análise de risco, como que a gente vai fazer, falamos sobre risco, sobre análise de risco, quais as medidas que a gente vai ter que tomar ali para poder fazer a liberação de serviço, certo? E agora a gente vai falar sobre trabalho sob tensão, quais são os riscos ali, como funciona cada método de trabalho, enfim. Então vamos entrar aí na parte prática aí do CEP, tá bom? Acho que vocês vão gostar mais dessa parte aqui, Então tá aí, técnicas de trabalho sob tensão. Pessoal, a gente pensa assim, sempre que a gente vai realizar um trabalho, a gente procura fazer ele desenergizado, certo? A gente vai desligar tudo, bloquear, certo? Fazer tudo da melhor forma possível ali para garantir que não tem energia nenhuma. Aí a gente está liberado para fazer a atividade. Mas existem algumas questões que a gente não pode paralisar um circuito, tá? Então são locais assim extremamente necessários. Vamos pensar em lugar que vai uma rede de alimentação de um hospital, por exemplo, Tem um gerador ali, mas de um certo modo às vezes o gerador falha, a gente tem que energizar. Então para poder trabalhar ali vai precisar de uma linha energizada, Então a gente vai, linhas de transmissão, A linha de transmissão está toda conectada, Vamos desconectar uma linha de transmissão que vem de uma grande usina, Não tem como, A gente tem que manter aquilo ali funcionando para poder gerar energia suficiente para os consumidores, tá? Então, a partir de modicidade, a gente sempre tem que trabalhar aí com energia, com uma linha energizada, beleza? Então, nesse módulo a gente vai falar algumas técnicas de trabalho sob tensão, beleza? Vamos lá então, por que trabalhar sob tensão? As técnicas de trabalho com linha energizada, ou a gente chama também de linha viva, foram desenvolvidas em função da dificuldade de desligamento em alguns circuitos importantes. Foi o que a gente falou, por exemplo, um alimentador de uma usina, pensa aí Itaipu, aquele circuito ali não pode parar de jeito nenhum, senão para tudo. A gente já viu alguns casos aí onde teve algum problema numa grande usina, que acabou desligando, tendo um apagão no Brasil todo, certo? Essa atividade deve ser realizada mediante a adoção de procedimentos de metodologia de trabalho, tá? Então a gente vai apresentar aí 4 metodologias de trabalho, A gente vai falar sobre 3 e depois a gente vai falar um pouquinho sobre trabalhos em cubículos, tá? Então as 3 primeiras que a gente vai falar ali, são a técnica de trabalho em linha viva. Primeiro, método à distância, então a gente vai ver o que é um método à distância. O método ao contato, certo? E depois a gente vai falar sobre o método ao potencial, tá bom? E depois a gente vai falar também um pouquinho sobre painel energizado. Esse daí, que a gente pode até trabalhar de uma forma, se a gente não tiver com o painel fechado, trabalha de uma forma muito mais segura, tá? Não é numa linha viva, você vai estar fora da zona de impacto ali, mas lógico que tem que ter todos os cuidados também na hora de operar um painel de energia de média tensão, certo? Então, vamos falar principalmente dessas 3 formas de trabalho, 3 métodos de trabalhar com energia com a linha viva, tá bom? Método à distância, método ao contato e ao potencial. Então já vamos começar agora com o método à distância, tá bom? O que é o método à distância? Vamos pensar aqui, tá? Para vocês gravarem, tá? Então este foi o primeiro método desenvolvido, tá? Esse daí foi o que foi primeiro aí, Talvez até o mais fácil de ser executado, que todo mundo já pensa ali racionalmente de trabalhar, trabalhar pelo chão com alguma coisa que esteja isolado, tá? Então, ali pela foto a gente vê 2 trabalhadores, certo? Eles estão ali em escadas, E os 2 estão com bastões, manobrando a linha, tá? Esses bastões aí estão isolados, beleza? Então, eles estão a uma distância da fonte ali energizada. Então esse foi o primeiro trabalho desenvolvido dessa forma. Então o eletricista executa as operações, as atividades, com auxílio de ferramentas montadas nas extremidades dos bastões isolantes. Então ali no caso ele pode trocar um isolador, fazer alguma atividade. Você tem na ponta do bastão, você tem uma ferramenta, e o bastão fica isolado e você consegue fazer atividade aí. Vamos colocar que a gente está no 0 de potencial, certo? A gente está na terra e a gente consegue manobrar um equipamento aí a 13.8 e vai até aí altas tensões, tá bom? Altíssimas tensões, 230, 400 mil volts, beleza? Então, nesse caso, você está à distância, está na terra, à distância, utilizando uma ferramenta, tá bom? Importante, a distância sempre tem ferramenta, tá bom?
Outra imagem aí, né, o mesmo trabalho praticamente, ele está dentro de um andaime, ele está num andaime ali, né? Esse andaime provavelmente não está isolado, tá? Ele tá no chão ali normal. Pode ser até que esteja isolado para diminuir um pouco o risco, mas ele opera a partir de um bastão, a linha linha de energizada, tá bom? Então, olha, com este método é possível trabalhar em todas as classes de tensão, tá bom? Então, você vai dar vamos pensar em CEP aí do 1000 até aí o infinito, né? Você pode trabalhar, tá bom? A gente no Brasil tem até 800 kV. Em tensões menores de até 69 kV, que a gente coloca ali como limite de média tensão, né, que a gente trabalha, onde as distâncias entre fases são menores. Então, se a gente lembrar naquela zona de risco, zona controlada, né, a distância entre as fases também acompanha um pouco aquilo ali, então as distâncias são menores, tá bom? Entre uma fase e outra. Os condutores são afastados de sua posição normal por meio de bastões, suportes, moitões. Então, eu estou trabalhando vamos supor, numa linha de distribuição rural, né? Você tem aqueles 3 cabos passando. Vamos pensar que a gente está trabalhando com 34 mil volts ali, 34,5. Tenho que realizar o trabalho em uma linha, eu afasto as outras duas utilizando os bastões, beleza? E aí eu trabalho nessa linha para poder ter uma segurança. Todo conjunto de equipamento, então a gente fala do bastão, né, todos os equipamentos ali para facilitar os movimentos do eletricista, no alto dos postes ou das estruturas, ele é projetado então com total segurança, tá bom? Tanto na manobra das articulações para afastamento dos condutores, como nas manipulações das cadeias de isoladores. Então, o equipamento que faz esse trabalho, ele tem que ser projetado, ele tem que ser testado, né? O equipamento ali que faz a operação, né, que faz o afastamento, ele também tem que ter, né, a forma ali para o cara trabalhar na melhor posição, certo? Então tudo isso é projetado, testado para a melhor forma do trabalho à distância aí. Agora a gente apresenta para vocês nessa tela as distâncias que você deve manter da linha energizada, tá? De acordo com a tensão. Beleza? Então, se a gente vai trabalhar no método da distância, a gente tem uma distância, né, regulamentada que a gente não pode se aproximar, né? Então, vamos lá. O eletricista deve observar rigorosamente a distância de trabalho, a distância dele para o condutor energizado, tá bom? Então, as distâncias mínimas para trabalho em linha viva. Então, tá aí. No lado, né, que você está olhando aí do lado esquerdo da sua tela, tá a tensão em kV, então está 3.8, 3.800 volts, depois 34.500 volts, 69.000 volts, tá? E do lado direito, a distância que você deve respeitar, tá bom? Se você estiver trabalhando uma linha energizada até 3.800 volts, o máximo que você pode se aproximar dessa linha, né, é até 64 centímetros dela. Então você pode usar um bastão para poder chegar na linha ali, de mais ou menos 1 metro, você chega ali, né? No máximo você pode se aproximar com a mão, é 64 centímetros. Passou dali, você está numa zona de risco e já começa a ter algum impacto, você pode, né, sofrer alguma descarga, beleza? Lembrando que pode fechar um arco, alguma coisa nesse sentido, tá bom? 34,5, aí sobe um pouco, a distância tem que ser um pouco maior, então vai para 75 centímetros, tá? 69.000. Vai para quase 1 metro, 0,95, 95 centímetros. Aí eu vou pensar, 500.000 volts, né? Qual a distância que eu posso trabalhar? 3,40 metros, tá bom? Então, dentro de uma subestação, vamos supor que esteja uma linha lá de 500.000 volts passando dentro da subestação, numa altura de 10 metros, tá? Então, eu vou vou subir numa plataforma para poder manusear essa linha, tá? Eu tenho que considerar a altura da plataforma, né? O bastão tem que ter aí mais ou menos uns 4 metros, né? Para a gente poder ter essa distância regulamentar. Você faz a plataforma um pouco mais baixa para poder chegar nesse equipamento, né? Que você esteja pelo menos a 3,4 metros de distância dessa linha energizada, tá bom? Então, se você estica a sua mão, tem que ficar a 3,4 metros de distância. Beleza? Trabalho à distância, então, né? Vamos continuar aqui. Esse método no qual o trabalhador interage com a parte energizada,
uma distância segura por meio de procedimentos, estruturas, equipamentos, ferramentas, dispositivos isolantes apropriados, então é o método à distância. Então, essa frase aqui, a próxima, ela é muito importante, tá, pessoal? Na execução dos serviços utilizando esse método, os eletricistas trabalham em potencial de terra. Então, essa frase eu estou até um pouco ansioso para falar ela. Por quê? Isso é importante. Você está a 0 volts. A linha está aí, por exemplo, vamos pensar num sistema de distribuição a 13.800 volts. Tá bom? Então, a diferença de potencial entre você e a linha é 13.800 volts. Tá bom? Nos outros métodos, você vai ver que isso daí vai mudar. Tá bom? Aí você vai ficar de outra forma aí no equipamento. Mas, nesse caso, o método à distância é importante. Então, você está, vamos dizer assim, aterrado, você está na terra, você está com as cargas ali na terra, você faz parte da terra, né? E a linha está num potencial maior. Tá bom? Se tiver uma falha na isolação, a corrente vai fluir, passar por você, né? Uma tensão de 3.800, vai dividir pela resistência, vai passar uma corrente em você, você vai tomar um choque, tá bom? Então, por isso é importante que as ferramentas estejam bem isoladas, certo? Na execução de serviço que utiliza esse método de trabalho, o eletricista deverá estar perfeitamente acomodado. Aí vamos pensar em escadas, né, em andames, né, em cestas. Geralmente é escada e andaime, tá? Cesta, a gente vai ver que a gente vai trabalhar com cesta isolante, e aí a gente vai trabalhar mais em outros métodos do que o método à distância, tá bom? A gente costuma mais trabalhar em escada, andaime ou até na terra, né? A gente trabalha diretamente na terra fazendo esse trabalho. Eu sempre trabalhei com projetos aí industriais, eu trabalhei em sistemas industriais onde a gente utiliza geralmente cubículo para fazer, né, a entrada de energia, né, alguma coisa nesse sentido aí, né, fazer distribuição. Então, eu não tenho assim, essa expertise, né, de campo, né, que o pessoal usa, por exemplo, na linha de distribuição. Quem trabalha em empresas de distribuição trabalham mais esse sistema, né, na rua, né, fazer abertura de chave, tá bom? Eu sempre trabalhei em cubículo, então é um ambiente ali confinado, tá? Eu só vi uma vez fazendo uma operação, eu ao vivo ali, né, coordenando uma operação de abertura de chave fusível, tá bom? E o cara fez no chão, né? Ele fez no chão, tinha um bastão, tinha uma altura aí, ele chegava com o bastão, abria lá a chave fusível, certo? Então, ele utilizou o método à distância para fazer essa operação. Então, essa experiência que eu tenho aí nesse meio de abertura de chaves aí em ambiente, né, rural, né, ou até ambiente aí de cidades também, tá? Todo o serviço será executado através de bastões. Em hipótese nenhuma, será permitido que o eletricista toque nas redes diretamente. É a distância, a gente tem que ter uma distância envolvida. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aí está uma outra foto, né, do método à distância. Aí, nesse caso ele está colocando, parece que o aterramento, né? Ele abriu a chave e ele está colocando o aterramento, certo? Na linha, está fazendo o aterramento da linha. Vamos pensar que, mas está desenergizada a linha. Até que não se garanta todos os passos da desenergização, né, do bloqueio, a linha é considerada energizada, tá? Então ele está trabalhando aí, a gente considera que está trabalhando com linha viva. Então ele tem que ter todos os cuidados, senão ele poderia colocar o aterramento com a mão, né? Não pode, ele tem que colocar com o bastão, porque a gente considera nesse procedimento que a linha está viva o tempo todo, certo? Então, aí ele está utilizando o bastão, colocando o aterramento, abre a chave, depois ele vai finalizar a operação do bloqueio. Nos locais de difícil acesso, então onde é utilizado, né? Nos locais de difícil acesso, como o alto de morro ou local onde não se chega com cesta aérea, então você pensar, lá está uma linha de distribuição lá em cima, né, no meio de uma montanha, né? Como que eu vou chegar com uma cesta naquele local? Não tem como, é uma montanha cheia de árvore, eu não consigo chegar com a caminhonete ali, com o caminhão para poder chegar com a cesta. Também o pessoal de indústria geralmente não tem um equipamento com uma cesta aérea para poder fazer o trabalho, tá? A não ser que alugue, né? Geralmente você tem lá o pessoal com o bastão para fazer o fechamento, tá bom? Então você usa o método à distância também. Já o pessoal de linha de distribuição, quando vai fazer o trabalho, ele pode
utilizar uma cesta, o pessoal já tem mais esse recurso, tá bom? Então eles utilizam já os outros métodos. Então o método da distância geralmente é para esses locais de difícil acesso, onde você não chega com a cesta, ou que você não é um trabalho que você faça tão corriqueiramente, né? Então você acaba fazendo aí o método de distância, que era o mais simples, e como a gente viu, foi o primeiro método a ser desenvolvido, tá? Também ele se mostra muito útil em atividades, né, em estruturas de subestações, tá? Por quê? Vamos pensar que a subestação está energizada, certo? Você chega lá, parar um caminhão no meio da subestação, subir com uma cesta, com aquele monte de linha passando ali, é muito perigoso. Então, fica mais fácil você trabalhar com o método à distância, você sobe numa escada e faz atividade ali naquele local, tá bom? Então, você faz a manutenção, limpeza de isolador, enfim, troca de para-raio, aí depende como que funciona o seu bastão, você tem os equipamentos para poder fazer essa manutenção. Fechou, pessoal? Então é isso, né? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre os métodos de trabalho sob tensão. Então o que vimos até agora? São 3 métodos de trabalho sob tensão, né? Método à distância, depois método, né, ao contato, né? Ali você está aí o método, né, ao potencial, certo? Então no próximo a gente vai continuar os outros 2, depois a gente falar um pouquinho sobre os painéis, tá bom? Então fechou, aguardo vocês aí na próxima aula. Até lá!